A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta, conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta, Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Olá, boa tarde a todas. Eu me chamo Bárbara e eu vou ministrar hoje essa oficina de cor na fotografia, né, pensando o processo de cor desde a teoria até a prática, né, da edição da imagem. Eu sou fotógrafa, artista visual, trabalho com edição e imagem, enfim, algumas superfícies analógicas e digitais também. E o curso é pensado para fotógrafos, para pessoas que trabalham com cinema, com interessados, pesquisadores, e a gente vai perpassar rapidamente um pouco da fotografia, pensando na física até a edição da imagem, né, que a gente vê. Então, vamos lá. Primeiramente, vou falar um pouquinho de como que a imagem se forma na câmera fotográfica, né? Então, a gente tem a câmera escura, né, que é o elemento fundador de como a imagem vai se formar, não só no nosso olho, mas também na câmera, né? Então, a imagem, o objeto, reflete uma luz que entra de forma inversa dentro da câmera escura, né? O processo de todas as câmeras fotográficas funciona desse jeito, né? O processo enfim, o cinema e aquelas câmeras pinholes que você faz em latinha de metal, e, enfim, tudo funciona dessa forma, né? A luz vai refletir e ela vai inverter dentro da câmera escura. Eu tenho um videozinho aqui de como fazer essa câmera escura, que é muito interessante. É um videozinho bem curto que eu vou passar para vocês e ele vai explicar um pouco melhor como fazer um cinema na caixa, né, no caso. Né? Vocês estão vendo a tela? Foi. Eu vou compartilhar o som do computador. Partilhar áudio. Vamos. Hoje, estão ouvindo? Eu vou te mostrar como fazer um cinema dentro de uma caixa. Você vai precisar de um lápis, de um pouco de fita adesiva, de uma folha de papel bem grande, se você não tiver uma cartolina, pode ser um monte de folha de sulfite emendada, de um pedaço de pano e de uma caixa bem grande que você consiga entrar dentro. Entrar dentro é pleonasmo. Pera aí, eu vou fazer de novo. E de uma caixa bem grande que você consiga ficar dentro. O primeiro passo é tampar todas as entradas de luz da caixa. Depois, a parte mais importante é fazer um furo no meio da caixa. Esse furo tem que estar horizontalmente bem no centro e verticalmente uns 5 dedos abaixo do topo. E aí você cola uma folha de papel do lado oposto ao furo por dentro da caixa. Aqui, do lado de dentro. A luz de fora vai entrar pelo furinho e a imagem vai aparecer nessa folha de papel. Ela vai ser sua tela de cinema. E o último passo é colocar uma saia de pano na borda de baixo da caixa. E aí, vamos lá ver o resultado? Vamos entender o que aconteceu dentro dessa caixa? Para começar, o nome dessa experiência é câmera escura ou câmara escura.
e ela funciona exatamente do mesmo jeito que uma câmera fotográfica. Esse furo aqui é como se ele fosse a entrada de luz da câmera, onde fica a lente. E a luz é projetada nesse papel branco, que na sua câmera é o CCD, é o sensor da câmera, e nas câmeras antigas é o filme que ficava aqui. E por que eu coloquei aquela sainha embaixo? Aquela sainha de pano é importante porque ela não deixa entrar nenhum tipo de luz dentro dessa câmera aqui que não seja o do furinho. É por isso também que a gente vedou com fita crepe todos os buracos dessa caixa. Então dentro da sua câmera fotográfica existe um espacinho muito pequenininho que funciona igual esse espaço que eu tô aqui dentro. E como que a imagem é projetada aqui e por que ela aparece de ponta cabeça? Vocês estão vendo aquele violão lá atrás? Se isso aqui tivesse tudo fechado, seria a imagem daquele violão que eu estaria vendo aqui. Por quê? Porque os raios de luz que estão saindo daquele violão, alguns raios de luz, vão passar por esse furo e vão ser projetados aqui na frente. E você pode ver que a parte de baixo do violão é projetada aqui na parte de cima do papel. E a parte de cima do violão é projetada na parte de baixo do papel, porque esses raios de luz se cruzam na hora que eles passam no buraquinho. E é por isso que a imagem aparece de ponta cabeça. Basicamente, esse é o princípio formador da imagem, assim, né? A imagem se formou, só que o que acontece, né? Dentro da caixa dele, a imagem não está fixa. Você está vendo a imagem totalmente invertida, de cima para baixo e invertida também no sentido horizontal, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, né? E a fotografia, justamente, qual era o grande desafio? Como fixar essa imagem numa superfície, né? E daí que surgiu, enfim, e aí que eu vou entrar um pouco nos aspectos teóricos da fotografia, né? Explicar como que surgiu, como que a imagem conseguiu ser fixada, né? Então aqui tem um vídeo para quem quiser de como fazer uma câmera escura menor, né? Com papel vegetal e com uma lupa também, que refaz a câmera, né, de uma outra forma. E aqui eu vou começar falando da primeira foto... Rapidinho, porque o vídeo está mudando aqui. Da primeira fotografia preta e branca existente, né, que data de 1827, do Niepce, do Joseph Niepce, e aqui eu coloquei tanto a placa, né, que ele expôs, né, uma placa, vai ter uma placa, essa placa pode ser de metal, pode ser de cobre, pode ser de vidro, pode ser de estanho, né, essa placa, se eu não me engano, ela é de estanho, e aí ele coloca algum químico que tem que ser algum material fotossensível para que seja reagido pela luz, né? Fizeram testes com ar, achavam que era o calor que ia fazer isso e chegaram à conclusão de que era a luz, né? Então, Joseph Niepce foi o primeiro a fazer essa fotografia PB, que ele demorou 8 horas de exposição, então o buraquinho da câmera ele deixou 8 horas abertas para depois fechar, né? Que ele usou um químico da betume da Judéia, que depois, enfim, são os químicos que a gente vai depois utilizando para outros formatos, né? Betume da Judéia, hoje a gente usa sal de nitrato de prata, enfim, cloreto de prata e outras coisas mais. E aí, passando rapidamente de como a imagem é formada, né? A imagem da cor, né? Pensando primeiramente que a cor é um elemento perceptivo, então a luz branca vai sofrer refração, ou seja, ela vai mudar o meio em que ela está, e cada luz dessa vai se transformar em uma cor diferente, né? Desde o vermelho até o violeta, né? E se a gente for pegar as aulas de escola, do ensino fundamental, é uma questão física, né? De comprimento de onda e frequência, basicamente, né? Então a gente tem no ponto verde, né? Uma frequência, um menor comprimento de onda e maior frequência, e no azul, né? Que já são as de rádios, micro-ondas, a gente tem maior comprimento de onda, né, que vem de uma crista a outra, maior comprimento de onda e menor frequência, né, e essa variação entre comprimento e frequência vai determinar a cor, né, a luz e também a cor da imagem. E aqui a gente tem a primeira fotografia colorida, que é de 1861, que parte do conhecimento da fotografia preta e branca. Mas o que o
o James Maxwell fez, né? James Clerk Maxwell. Ele simplesmente pegou a formação de uma imagem preta e branca, fez 3 imagens dessa, fez 3 exposições preta e brancas, e em cada uma ele colocou um filtro, né? Um verde, um azul e um vermelho, né? E ele simplesmente sobrepôs essas 3 imagens, formando uma imagem colorida, né? E, basicamente, essa forma de se criar uma imagem, que ele criou essa imagem colorida, é o que a gente conhece hoje como RGB, né? Que é aonde a gente vai editar, né? O RGB que a gente vai utilizar para as imagens digitais, né? Para as imagens de tela, e o CMYK que a gente vai usar para as imagens impressas, né? As imagens de papel, né? Que é isso, né? Se a gente pegar o vermelho e o verde, a gente tem o yellow, a gente tem o amarelo. Entre o vermelho e o azul, a gente vai ter o magenta. Entre o azul e o verde, a gente vai ter o ciano, né? E o K, que está aqui fora, que é o cinza, né? Que vai formar o CMYK, né? Que aí já é para imagem impressa. Vamos se reter no RGB. E aí, pensando, né? Então, a gente data do final do século XIX, né? 1861. E como que... Deixa eu só tirar o mousezinho... não consigo ler. Mas, enfim, e como que essa imagem vai começar a ser desenvolvida, né? A gente tem os irmãos Lumière, né? Talvez você já tenha ouvido falar, dos primeiros cineastas, né, franceses, e que criaram o autochrome Lumière, né? Que permitia tirar fotos coloridas com um longo clique, né? Então, da mesma forma que o daguerreótipo, que eu não falei que vem um pouco atrás, é uma imagem que se formava por uma só imagem que não era reprodutível, né? Então, você tinha uma chapa e era essa imagem que formava. E aqui eu começo já a falar pensando de como que as imagens que a gente vê hoje, né? De alguma forma, elas, em termos de tratamento, elas refletem muito, né? Desse negativo antigo, das cores como eram formadas pelos negativos, sem grandes alterações, né? Então, a gente traz essa imagem, que data de 1939, né? A gente tem essa imagem da França, que data de 1877, é um pouco antes, né? Então, eu não sei se é exatamente o processo do autocromo aqui, eu acho que é um pouco antes do processo do autocromo, né? Mas logo depois do surgimento da cor na foto. E aqui é uma imagem de autocromo, para vocês verem a nitidez dessa imagem, né? E a qualidade da imagem na câmera, né? Eu particularmente acho maravilhoso. Se a gente for pegar, por exemplo, o vermelho, é um vermelho que é muito trabalhado na imagem digital, essa matiz desse vermelho, essa matiz desse azul, né? E aí eu vou trazer um fotógrafo que eu sou apaixonada por essas imagens. Deixa eu só mudar vocês de lugar, gente, que eu não consigo mudar vocês de lugar aqui. Que é o Mervyn O'Gorman, não sei se é assim que se pronuncia, que fez essas fotos na Inglaterra, né, que são fotos que até hoje são misteriosas, mas que ele era um engenheiro e que dizem que, enfim, supõe-se que essa foto é da filha dele. E eu acho que, apesar de datar de um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né, eu acho que elas são bem contemporâneas em termos de ângulo, em termos de cor do que a gente vê, assim, né? De novo, o vermelho ressaltando, né? E pensando que para tratar uma imagem no negativo é completamente do que a gente vai ver daqui a pouco, que é tratar uma imagem do negativo no digital, né? Por meio das plataformas digitais. E aqui eu vou falar um pouco do círculo cromático, que a gente já vai partir para um aspecto mais prático, né? Então, basicamente, o que vai ser um círculo cromático, né? Que é uma representação de 12 cores que o nosso olho pode perceber, né? Que se relacionam triangularmente, se relacionam opostamente, né? Se relacionam também ao lado umas das outras. Então, a gente tem as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias, né?
As cores primárias vão estar dentro desse triângulo, né? Azul, amarelo e vermelho. As secundárias vão estar fora, né? Laranja, roxo e verde. E as terciárias, que é uma mistura de uma cor primária, né? No caso vermelho, com uma cor secundária, né? Com laranja, por exemplo. E aí eu vou falar de algumas teorias de harmonia e desarmonia, né? Dentro da imagem, que não é só na fotografia, né? Publicidade vai usar desses artifícios, o cinema vai usar desses artifícios, né? O design, enfim, que se amplia para muitos outros campos. Então, a gente tem, dentro dessa teoria das cores, quatro formas de se compor cor, que são as mais importantes. São as complementares, as monocromáticas, análogas e as triádicas, né? Então, começando pelas complementares, o que a gente tem, né? As complementares... Deixa eu subir a janelinha, gente, de novo. Calma. As complementares são aquelas que, dentro do círculo cromático, elas são as opostas, né? Então, a gente tem... Eu nunca vou esquecer disso, porque eu aprendi que o roxo e o amarelo é a cor do Tabajara, do Cacete Planeta. Então, eu nunca mais esqueci, sabe? Do time de futebol. Então, a gente tem o roxo e o amarelo. A gente tem, por exemplo, o verde e o vermelho. Então, não é à toa que vocês vão ver que um monte de propaganda publicitária e um monte de fotografia vai ter muito verde e vermelho, né? Você vê foto de pessoas que fazem retratos na floresta, no mato, vai ter gente de vermelho. A menina tá de vermelho, né, da foto anterior, né? O roxo, o azul e o laranja, né? Tem algumas marcas, alguns logos, né, que fazem muito laranja e azul, por exemplo. E a gente vai ter as cores monocromáticas, né? O que são as cores monocromáticas? Né? São derivadas da mesma matiz, né? Então, o azul com mais cinza, o azul com menos cinza. Da mesma forma, o amarelo com mais cinza, com menos cinza. A gente vai ter as cores análogas, que são essas que estão do lado, né? Vermelho, laranja, roxo e rosa, né? E a gente vai ter as cores triádicas também, que é basicamente, você vai pegar um triângulo e você vai formar essa composição. Então, a gente tem, por exemplo, rosa, um mostarda e um ciano, né? Pensando que isso que eu estou falando são formas de você ter harmonia e desarmonia entre as cores, né? Então, esse triângulo que eu dei entre roxo, amarelo e verde, você tem uma harmonia. Se eu pego, por exemplo, azul, verde e laranja, talvez fique uma cor que não fique tão harmônica para o nosso olho, né? Pensando assim. Mas, assim, pensando também que não temos que ter harmonia, podemos fazer o que quisermos com elas, né? E aí, pensando de como isso é utilizado no cinema, né? Quem trabalha cor dentro do cinema sempre vai fazer essa paleta de cores, né? Então, a gente tem aqui o filme da Amélie Poulain, do Jean-Pierre Jeunet, que usa essa paleta... tá vendo? A gente tem o verde e o vermelho, né? Cores complementares. Aqui a gente já tem uma escala de cinza, né, com o filme Her, do Spike Jonze, né, uma escala de cinza. Então a gente tem aqui uma escala mais monocromática. E da mesma forma que o Show de Truman, né, que varia nesses tons de azul também. Isso fica muito, muito, muito claro em muitos diretores. Tem o Léo Carrá, que, assim, ele trabalha totalmente com essa paleta de tons de cinza e fica muito, muito claro como que a cor é tratada, né? O do Jean-Pierre Jeunet também é muito claro, que é muito mais saturado, né, também. E aí, uma dica que eu acho super interessante, esse site, que é o Adobe Color, né? Você cria as suas paletas de cores, né? Então, você quer fazer combinações análogas, você vai mexendo e ele vai dando as combinações para vocês. Então, você tem análogo, você coloca no cinza e ele vai dar as cores que são análogas, monocromático, triádico, complementar, né? Ele vai fazendo essas combinações. E o que eu acho mais interessante, você pode, por exemplo, aqui em extrair tema. Você pega uma foto, né? Eu posso pegar uma foto qualquer, essa foto aqui, jogo ela... que não é uma foto, é um pano, mas eu posso jogar isso aqui e ela vai me dar a paleta desse pano, né? E aí eu tenho isso e eu salvo. Então, com essa paleta, eu consigo utilizar para várias coisas. Quando eu vou fazer alguma marca, por exemplo,
eu sempre pego algo principal que eu desenho, as cores, jogo nessa paleta e extraio as cores daqui. Então, a marca eu faço baseado pensando nessas cores que surgem da paleta cromática, por exemplo, né? E aqui eu trouxe algumas referências narrativas de fotógrafos e fotógrafos que vão trabalhar com a cor em suas múltiplas formas, né? Mas antes de falar, só para ter um parâmetro geral sobre isso, né? Então, a gente vai ter, pensando no que a gente tem hoje, a gente tem a câmera digital e a gente também tem, voltando para o negativo, algumas câmeras que vão trabalhar com o negativo, com a revelação, fixação da imagem, né? Então, a gente tem uma câmera de 35 milímetros, que no caso pode ser essa câmerazita aqui, que vai caber este rolinho aqui, né, que eu já usei, que basicamente vai me dar esse negativo aqui, que está cortado no caso, né? Que vai ser basicamente o princípio da câmera escura, né? A imagem foi refletiu, só que aqui a imagem já está fixada, né? No filme. E a mesma coisa vai ser esse filme de 120 milímetros, né? Ele é um pouquinho maior, e aí daí que vai surgir a imagem. Por que eu estou falando disso, né? E eu quero que vocês entendam que é um material transparente, né? Como se fosse um acetato. Enfim, aqui tem um videozinho que eu acho interessante que mostra o processo. Depois eu vou compartilhar esse material, vocês podem acessar. E aqui eu tenho alguns processos experimentais dentro da fotografia, que também trabalham com cor, né? Aqui é um papel marrom Van Dyck e papel aluminado. Vou falar um pouco mais rapidamente. Mas vou trazer alguns processos que são trabalhados a partir de uma imagem negativa, né? A gente tem o cianótipo, que basicamente eu separei aqui um trabalho que eu tenho feito com acetato. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou passar para o Van Dyck, porque o Van Dyck, calítipo marrom Van Dyck, que é o que eu tenho feito. Eu imprimi, eu tenho essa imagem no negativo, né? Eu passei ela para o acetato, né? Vocês estão vendo aqui? Tem um acetato, né? Então, eu tenho essa imagem positiva, né? Uma imagem que eu tenho, qualquer imagem, pode ser uma imagem digital, uma imagem selfie minha aqui. Fiz minha selfie. Aí, eu passei para o Photoshop e inverti. Dei um comandinho no Photoshop, inverti a imagem e coloquei no acetato e imprimi, né? Disso aqui, o que eu fiz? Eu coloquei numa chapa de papel, que eu não coloquei, coloquei num vidro, assim, ó. Embrulhei num vidrinho, e coloquei meu papel fotossensível aqui em cima, né? Meu papel já estava fotossensível, eu tinha passado um químico nele. No que eu levei isso ao sol, a imagem foi formada, né? Então, eu formei, por exemplo, essa imagem aqui. Que é muito engraçado, porque eu fixei a imagem, passei pelo processo de revelar a imagem, mas eu não fixei muito bem, então a imagem está sumindo. Ela era muito mais contrastada. Hoje ela está muito mais, enfim, com menos contraste, né? Tá quase chegando num cinza. Só que se vocês forem perceber, ela tem esse nível de contraste que é muito bom, né? Você consegue ver praticamente a foto de uma outra cor, né? E o que acontece? São alguns elementos que a gente vai usar dentro da química. Então, eu usei... O que eu coloquei no papel de química? Eu usei um citrato férrico amoniacal, né? Junto com um ácido tartárico, né? Que mais esse potinho aqui. Coloquei a química no papel. É um elemento fotossensível. E aí, nisso que eu coloquei o acetato em cima, né, dessa imagem, o sol vai atingir a parte transparente, que vai ficar escura, a parte que não tem luz, e a parte preta ela não vai ser sensível. E é basicamente isso, né? E é isso que acontece também no negativo da fotografia, né? Os princípios são os mesmos. E é a mesma coisa que acontece no cianótipo, né? Só que o cianótipo vai ter essa imagem azul, o calítipo, que é o marrom Van Dyck, vai ter essa imagem mais amarronzada, mais amarelada, né? Eu trago aqui também o trabalho da Karine Aulauer, que é um trabalho que eu acho lindo, que ela trabalha com fotopintura. Então, você pode trabalhar com aquarela em cima da pintura, né? Seja ela negativa, seja ela digital, analógica, digital, você imprime e pinta. Tem várias formas de pintar a imagem, de colorir a imagem.
Tem trabalho também do Eustáquio Neves, que é um trabalho incrível de colorização de fotografia, né? Que traz também as imagens quando eram coloridas, logo quando no início da imagem preta e branca, né? Um trabalho que eu recomendo muito para pesquisar, é lindo e político, assim. E a ontotipia, que é muito interessante, que se vocês quiserem fazer aí, vocês podem fazer, não precisa de grandes coisas, que você simplesmente vai pegar algum espinafre, agrião, cebola. Tem alguns trabalhos que trabalham com sangue, por exemplo, né? Você vai pegar você vai bater, você pode misturar, você vai formar esse insumo, né? Com essa comida, com essa planta que você quiser. Você vai passar esse insumo no papel, como se você estivesse aplicando um químico, né? Você vai deixar ali por 1 semana, 2 semanas, menos tempo. Aplicou no papel. E aí você coloca a imagem que você quiser por cima. E aí vai formar essa imagem, né? Um pouco menos nítida, mas você tem essa possibilidade de registrar a imagem no papel, né? Também. Sem precisar de negativo, você coloca qualquer objeto, né? Pode colocar uma caneta, qualquer coisa. E aqui eu trouxe algumas referências pensando mais contemporaneamente, né? Em alguns trabalhos. Então, o trabalho do William Eggleston, que tem um trabalho muito forte com a cor, né? Enfim, trabalha com a câmera analógica, você já vê que existe uma coisa muito forte de as imagens pastéis, que dizem muito sobre as imagens que são construídas hoje publicitariamente, falando, né? Amarelo pastel, verde pastel, e que é uma grande referência para o trabalho de cor hoje. A gente tem a Cláudia Andujar, né, que tem uma história incrível, tem um pavilhão Inhotim com toda a história que ela teve com os Yanomamis, né, na Amazônia, e que ela viveu entre idas e vindas em torno de 20 anos ali, e que fez acho que todas as fotos que ela fez com foto analógica, né, então, e com câmera infravermelha também, né, com negativos infravermelhos. Esse, por exemplo, é com negativo infravermelho. É maravilhoso. As imagens preto e branca são incríveis também. Eu não trouxe aqui porque a gente está tratando de cor, mas as imagens em preto e branca são incríveis. Trabalho também do Miguel Rio Branco, que está com uma exposição no IMS agora, que trabalha com pintura também, mas que é bem conhecido pelas suas fotografias também em médio formato, né, com essa camerita que fotografa em médio formato, né, que tem umas cores bem saturadas, né? Ele trabalha isso aqui, essa foto da direita é num médio formato, né? Você vê que, e provavelmente num cromo, né? Que é um filme cromo, que a imagem fica, as cores são muito definidas e tem uma nitidez de cor muito, muito forte, assim, né? Que retratou nessa série Nada Levarei Quando Morrer, a periferia de Salvador, de alguns meses que ele ficou lá e tudo mais. E aí o trabalho do Luiz Braga também, que é um fotógrafo do Pará, né, aqui de novo. É uma pessoa que entende muito da fotografia, consegue inverter a técnica dela. Né, a gente vê os realces aqui no azul, dessa luz que vem à noite, né? E aqui, para finalizar, o trabalho da Alessandra Sanguinetti, que também trabalha com um médio formato, com essa câmera que eu acabei de mostrar, né? Então, vejam que, assim, a gente pega o azul, ele tem um mesmo registro, né? Um registro muito parecido de azul, um registro muito parecido de vermelho, né? Um registro muito parecido de amarelo, né? Que a câmera digital não dá muitas vezes, né? Mas que se alcança digitalmente, né? E aqui alguns trabalhos, né? Eu trago o Paisagem Submersa, que é um trabalho feito pelo João Castilho, Pedro Davi e o Pedro Mota, que é uma grande referência em termos de luz, né? Trabalha muito com azul, né? Trabalha muito com azul,
com essas sombras, né, no contraluz, né, que para mim eu vejo uma grande referência também no trabalho da Cláudia Andujar, né. O azul é muito trabalhado, o azul é um mistério para artistas e fotógrafos, eu acho que desde a existência do ser humano, assim. E mais esse trabalho do João Castilho também, né, que ele faz esses esquemas de monocromos também, né, entre azul, vermelho. E aqui, um trabalho que eu particularmente gosto muito, que é do Tarkovsky, grande cineasta russo, que acho que dentro do cinema, na minha opinião, tem um dos trabalhos de cor mais bonito, pensando e fazendo tudo, né, na época dele, fazendo tudo com filmando, né, tudo com analógico. E aí ele faz esses polaroids aqui que fazem parte também dos filmes, né, das cenas que ele vai filmando e aí ele fotografa, né. Isso aqui já é de polaroid, né, já é diferente. E aqui eu cheguei na prática de edição. Eu trouxe algumas imagens para que a gente possa ver como funciona de fato, né, alguns tratamentos. Eu trouxe algumas imagens minhas, que eu acho que eu vou saber lidar melhor com elas. E aí a gente pode ir fazendo, eu vou fazendo e a gente vai falando, trocando, vocês vão tirando dúvidas, e vou falar rapidamente o que a gente vai fazer principalmente. Então a gente vai ter a correção de cor. Deixa eu só pegar vocês aqui, que vocês se moveram de novo. A gente vai fazer uma correção de cor, né? A gente tem o Lightroom aqui, que é um software que você precisa... ele é pago, né? Então, ele não é um software livre. Mas, basicamente, eu não vou explicar exatamente aonde que a gente vai entrar. Eu vou explicar essa ferramentazinha na direita, como que funciona, né? Que, basicamente, você vai clicar em revelação e a gente vai mexer nisso aqui. Então, o que a gente vai ter nessa ferramenta da direita? A gente vai ter balanço de branco, né? A gente vai mexer na temperatura da cor, né? Mais fria, mais azul, mais quente, mais amarela, que é a mesma coisa que, se a gente for ver, a gente vai ter na luz de casa, né? As lâmpadas que são mais quentes, as lâmpadas que são mais frias. A gente vai ter a saturação, né? Que é a proporção de cinza que você coloca. Então, alta saturação, baixa saturação. E a gente vai ter a curva de tons, que as pessoas se espantam, mas é mais simples do que parece, né? Você vai ter a curva de tom médio, a curva de tom mestre, que você vai alterar a luminosidade nesses canais, e você vai ter o canal de cada um. Do RGB, né? O vermelho, o verde e o azul, basicamente. Tons escuros, né? Pensando em tons escuros, tons médios e tons claros ali em cima. Vamos passar por isso devagar. E a gente vai ter a matiz, que as pessoas esquecem, mas eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, né? Que a gente vai ter a gente vai mexer na matiz e na saturação, basicamente. E aqui a tonalização dividida, que a gente vai mexer nos realces e nas sombras da imagem. E aí a gente tem vinhetas também, que tem muito em filme, e basicamente é isso. Então aqui eu coloquei uma bibliografia principal, caso vocês queiram estudar um pouco mais da cor, pensando na teoria dela, né, com Interaction of Color, do Joseph Albers, o John Gage, que tem a cor na arte, e o Kandinsky, que tem um livro lindo que chama Do Espiritual na Arte, que é esse livrinho aqui. É lindo. Não vai falar muito como tratar, mas vai falar dessas combinações todas de cores, que eu acho muito apaixonante, assim. E basicamente é isso. Então, vamos para a prática? Cadê? Vocês estão vendo minha tela? Tá. Então, vamos lá. Eu separei algumas imagens aqui. Eu acho que eu vou começar, então, pensando nessa imagem daqui. Vamos lá. Que é uma imagem que está crua, a gente pode começar a tratar por ela. Eu peço perdão porque meu Lightroom está em francês, então isso não vai ajudar muito para quem está com o Lightroom em português, mas eu posso ir traduzindo também. Vamos lá.
Então, eu vou clicar em Development, que no caso é a revelação, que eu falei anteriormente. Estão vendo? Aí, o que a gente vai ter? Eu vou passar por essas partes daqui de cima, mas para dizer que eu mexo praticamente tudo na curva de nível. Tudo se dá aqui, né? Mas vamos lá. Eu tenho exposição. Então, abaixei a exposição, aumentei a exposição, né? Eu vou tentar fazer uma foto compreensível. Então, aumentei um pouco a exposição, né, dessa imagem aqui. Aí eu vou aumentar um pouquinho o contraste, né? Vou aumentar um pouco do branco, do preto, aumentar um pouquinho do branco, né? Aí, o que são as altas luzes, né? É isso aqui. Olha o que tem de altas luzes. É o que está de alto, o que está de branco, né? Quero um pouquinho mais branco. Sombras, né? Então, pensa que aqui nessas montanhas a gente tem algumas sombras, está meio preto. Eu quero tirar um pouco, eu não gosto delas, quero tirar. Tirei. Eu vou só cortar essa imagem, se vocês quiserem cortar, dá para cortar aqui. E aí eu posso mexer nos brancos aqui. Quero um pouquinho menos de branco e aqui eu quero um pouquinho mais de preto. Tá bom. Aqui eu tenho claridade, né? Que se eu não me engano, eu achei claridade que está escrito no Lightroom. Eu posso aumentar. Olha como que a imagem vai ficar mais saturada. Aqui ela fica totalmente como se fosse um HDR, né? Estouradíssima, né? Os pretos ficam muito pretos e nítidos. E aqui eu tenho um brilho, né? Se eu voltar, eu vou ter um brilho na imagem, né? Parece que é uma imagem meio falsa até. Então, vou aumentar um pouquinho dentro da claridade. E aí eu posso corrigir um pouco isso aqui, mas eu quase nunca uso. E aí eu posso aumentar a vibração e a saturação, né? Que as pessoas costumam confundir, que basicamente a vibração eu estou mexendo mais na temperatura da imagem, né? Então aqui está ficando mais quente, eu estou vibrando mais a imagem que eu estou deixando ela um pouco mais fria. Eu vou deixar ela um pouco mais fria. E aqui eu posso aumentar a saturação. Aumentei a saturação, diminuir a saturação, né? Só que eu acho mais interessante mexer na saturação pensando na matiz, né? Que é pensando que cor que eu vou aumentar, o vermelho, o verde, né? Que você vai mexendo nos níveis de cor separadamente, né? Isso aqui pode ser interessante, mas eu acho que não vai trazer um bom tratamento de cor. Então, vamos mexer na curva de nível aqui, né? O que a gente tem, né? A gente tem os escuros, né? Então, eu quero trazer um pouco mais do preto. Aqui eu tenho os tons médios. Então, eu quero um pouquinho mais de médio. Aqui eu tenho os tons mais claros. Eu quero um pouquinho mais escuro para poder trazer um pouco desse cinza do céu. E uma coisa que eu acho interessante é isso aqui, ó. Que sempre que as pessoas perguntam, como que trata a foto? O segredo da foto que não é tão preta e que é bonitinha, pastel, é isso aqui, ó. Tchum! É isso. Você sobe isso aqui. Que você vai tirar um pouco do preto cru. Tá vendo? Tirou. É muito simples. Aí tem gente que gosta de mexer aqui também, para trazer um pouco esse pastelzinho, para trazer um pouco essa coisa menos contrastada. Eu acho interessante. Vamos lá. Aí, continuando. Aí, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter a tinta, eu não vou entrar nisso aqui agora, nem acho que a gente precisa entrar. Eu vou entrar na luminância. Aqui a gente não vai trazer, que eu não sei como que é isso, eu acho que vai ser a matiz, né? Acho que vai ser a matiz aqui no caso. Aqui a gente não vai ter muita diferença, porque eu não tenho muita imagem com cor. Eu vou trazer uma imagem com mais diferença de cor para a gente ver. Né? Mas, por exemplo, que cor que a gente tem nessa imagem? A gente tem amarelo, a gente tem verde. Então, vamos supor que eu aumento esse verde e o amarelo. Vocês estão vendo? A cor, ela fecha um pouco, né? O verde fecha um pouco. E aí eu posso saturar esse verde e esse amarelo. Saturei o verde e amarelo. Né? Então, eu tenho uma imagem
que não está toda saturada. Eu não saturei ela inteira, eu saturei os verdes e os amarelos. Da mesma forma que quando eu fiz o autocromo, eu saturei os vermelhos, eu não saturei a imagem toda. E eu acho que esse é um dos grandes toques, assim, né? Essa imagem não vai dar muito para ver. Mas, por exemplo, eu vou pegar uma imagem mais com cor. E vou passar para uma foto depois. Mas uma coisa que eu uso muito também, que é altas luzes e baixas luzes. Que é muito simples de usar e que muita gente conhece, né? Então, por exemplo, eu quero que esse céu fique amarelo. Não, eu quero que esse céu fique rosa. Eu venho aqui, deixei ele rosa. Aí eu mexo aqui, ó. Eu quero que o céu fique azul. Azul. Quero que o céu fique amarelo. Amarelo. Mas eu quero que ele fique mais amarelo. Quer dizer, que ele tá verde, né? Quero que ele fique amarelo. Ficou amarelo. Mas eu não quero mexer nas altas luzes, né? Que é essa luz do sol que está estourada. Eu quero mexer nas luzes de sombra, no que está aqui embaixo, no preto. O que eu vou fazer? Eu quero... Vamos pensar, né? Vamos pensar que a gente tem o laranja. Vamos colocar laranja para a gente pensar nas teorias das cores, né? Em laranja. Então, eu vou querer fazer azul, né? Para fazer uma cor complementar, para ficar super legal. Então, eu vou fazer azul. Azul. A sombra ficou azul, o realce ficou laranja. Muito simples. Isso aqui é uma fórmula simples de fazer isso, né? Se eu fosse fazer, mas eu não vou entrar nisso aqui agora, eu iria criar uma máscara no Photoshop, iria dividir essa cena de cima, iria dividir a cena de baixo e iria fazer separadamente as duas cores, né? Então, por exemplo, só para mostrar um pouquinho o que eu faço geralmente, né? Então, eu tenho essa estrada aqui. Essa estrada, eu tô achando... Eu vou tirar um pouco da exposição. Ó, já mudou totalmente. Eu tô achando que essa estrada não tá iluminada o suficiente. Eu quero que ela apareça na foto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, vou pintar essa estradinha. Pintei a estradinha. Aí, ó, eu vou diminuir a exposição. Muito pouquinho. Já dá um realce aqui. Aí eu posso mudar a temperatura também dessa luzinha que eu fiz, né? Eu posso mudar a tinta, né? Mas eu vou deixar um pouco normal, assim, né? Posso tirar um pouco da sombra, né? Aí posso diminuir o pincelzinho aqui também nesse tamanho, taia tamanho, fazer aqui também essa estradinha que tem aqui atrás, né? Eu já criei, já dei um destaque para a estradinha, ó. Destaquei a estradinha. E aí, se eu quiser, por exemplo, eu tô achando que essa montanha aqui tá com muita sombra, e de fato tá com muita sombra, né? Aqui também tá com muita sombra. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincelzinho de novo, vou criar um outro filtro aqui, né? Então, eu vou criar... Pintei aqui. Pintei esse aqui. Tirei a sombra, ó, já tô vendo mais informação aqui. Vou só apagar um pouquinho, porque ficou meio feio, né? Essa minha... Ó. Né? Aí eu posso, por exemplo, essa pedra que eu dei um pouquinho mais de sombra, eu posso deixar ela amarela, por exemplo, verde. Ou posso deixar ela mais rosa, mais amarela também daqui, né? Posso tirar a saturação, por exemplo, né? É uma grande brincadeira, né? Aqui eu tô achando que tá um pouco escuro também, né? Vamos só pra gente terminar esse aqui, né? Vou diminuir um pouquinho a exposição, tirar um pouco da sombra e vou deixar um pouquinho mais verde. Vou deixar aqui também um pouquinho mais verde. Então, assim, só para mostrar a possibilidade de brincar com a imagem. A gente tinha uma imagem, que eu já não me lembro mais como era, e agora a gente tem uma outra imagem, totalmente diferente, né? E aí, no final, depois, geralmente, o meu processo, no final que eu decido a cor e o que eu vou fazer, aí eu venho no nível de cor de novo, e aí eu dou os ajustes finais, né? Aqui, eu posso vir aqui. Né?
Não tô gostando. Tô achando muito contrastado, por exemplo. Quero tirar o contraste. Ó, aqui eu já tenho uma imagem noturna, por exemplo. Tem uma imagem noturna, eu tirei toda a exposição e deixei a estradinha um pouco mais, né? Deixei ela realçada. Vamos ver se eu colocar no tela cheia. Tem uma imagem completamente diferente da original, né? Eu queria que desse para ver. Consigo sim, quer ver? Vou criar uma cópia virtual. Aí a gente faz um antes e o depois. Cadê? Ó, essa é a imagem anterior. Essa é a imagem nova, né? E eu acho que essa é a grande coisa da fotografia, né? Pensando ela de forma mais ampliada, né? Talvez não tão documental, e é um pouco a forma como eu trabalho, que é um pouco... a pessoa interferiu muito na fotografia. Pensando dentro das artes visuais, você pode fazer o que você quiser na fotografia, né? A partir do momento que eu não estou documentando nada que é uma verdade, que é um... Enfim, eu não estou demonstrando conflito em algum lugar, ou algo político, e aí porque a gente já vai entrar em outras questões, né, dentro da imagem, que é sobre tipo, você interferir, né, dentro da imagem, você criou um braço, você criou, que aí eu já acho bem complicado, a partir do momento que você não explica que você fez essa interferência, não sobre a interferência, mas o fato de você não explicar sobre a interferência, dentro das artes aplicadas, você faz o que você quiser. Eu tenho um bonequinho que tinha um braço do menino andando, eu tirei o braço do menino, não tem nenhum problema. Porque ninguém tem que saber disso, só eu. E eu não tenho nenhum problema em falar também que eu tirei o braço, né? Porque basicamente a foto é nossa e a gente faz o que a gente quiser, né? Mas enfim, tem gente que discorda. Só para vocês entenderem, eu vou pegar outra foto para a gente trabalhar. Aqui tem a foto do Rodrigo Novo, né, que é um cantor, só para vocês entenderem como que esse processo de cor é construído. Eu criei algumas cores, né, para o álbum dele. Então, a gente tem o amarelo, vermelho, verde e azul. O que a gente mexeu aqui, né, basicamente? Fiz alterações nas curvas, tudo que a gente viu, mas em termos de cor, o que eu mexi, que a gente acabou de ver? Mexi no realce, nas altas luzes, nesse azul claro que eu coloquei azul, e mexi nas sombras, né? Que também coloquei num azul um pouco mais pro roxo, né? Esse azul. O vermelho, a gente vê que tanto a sombra quanto o realce está verde, né? No vermelho, a mesma coisa, né? Aqui eu não pensei nas cores complementares, iguais eu fiz a foto anterior. Aqui eu pensei num tom no monocromático, né? Fazer altas luzes e baixas luzes, né? Com a mesma cor. Por exemplo, se eu tenho uma foto... Eu tenho algumas fotos digitais, eu trouxe algumas fotos negativas. Se eu pego um negativo, de novo do Rodrigo, né? Não, vou pegar esse aqui. Isso aqui é um negativo escaneado, né? Eu tenho essa imagem aqui, que eu fiz na Amazônia. Eu tenho uma imagem preto e branco, o negativo é preto e branco. Eu não vou conseguir alterar. Eu não vou conseguir alterar pensando em todos os tons. Eu vou alterar o realce dessa imagem e a sombra, né? Mas eu não vou conseguir grandes coisas porque ela não tem a leitura da cor, né? Mas olha, por exemplo, se eu aumentar as luzes aqui. Ou se eu aumentar a sombra, né? Eu consigo ter uma imagem que tem esse efeito que as pessoas falam que é analógico, vintage, né? Assim, que é super possível. Super possível. Né? Eu posso criar uma imagem, por exemplo, se eu pego amarelo e amarelo, eu tenho uma imagem meio de cobre, né? Eu tenho uma imagem que as pessoas... Como se chama isso? Ai, nem me lembro como se chama isso. Mas que é essa coisa amarelada que a Flora falou. Sépia, exatamente, é o famoso sépia, né?
famoso CEP, que a gente tem vários filtros, né? Os filtros são criados assim, inclusive. É uma pessoa que vai criar todas essas funções, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem analógica, essas que eu estou mostrando são analógicas, né? Para vocês entenderem a diferença de cor, né? Esse foi um retrato de um menino que eu fiz à noite com uma câmera analógica. Essa imagem não está nada tratada. Olha o nível de leitura de azul que eu tenho dessa imagem, né? Vou até aumentar um pouco a exposição, né? Tem um nível de azul que é muito diferente, por exemplo. Eu vou desfazer esse tratamento aqui para a gente poder tratar essa imagem depois. Aqui. Dessa foto aqui, por exemplo, que está muito escura, né? Existe uma diferença, né? Não é nem colocando se é melhor ou pior, não é nada sobre isso. Mas existe uma diferença de leitura de cor que é muito diferente, na minha opinião, né? Esse azul, isso aqui é da analógica também, né? Por exemplo, vamos lá, aqui tem muita cor, vamos trabalhar a matiz, por exemplo, né? A gente tem aqui vermelho, já até mexi um pouquinho, deixa eu tirar. A gente tem vermelho, vermelho, verde, azul. Eu quero que essas cores fiquem mais ressaltadas, não é saturadas, mais ressaltadas. Então, o que eu vou fazer? Luminance, né? Realce aqui no azul. Aumentei a matiz do azul. Aumentei a matiz do verde. Quero aumentar um pouco do amarelo também. E do vermelho. E aí eu jogo saturação aqui em cima. Aumentei a saturação. Aumentei a saturação do verde. E aumentei. E aí o que é interessante, como eu aumentei a saturação das coisas que eu quero, aumentei a saturação e a matiz, deixei da forma como eu queria, o que eu vou fazer? Eu posso tirar um pouco a saturação da imagem. Porque as cores que eu quero, elas já estão da forma como eu coloquei, né? Pensando que isso, de novo, é uma imagem analógica, né? Tem um outro formato. Por exemplo, eu acho que eu vou editar mais umas 2 fotos. Acho que essa imagem pode ser interessante. Vamos lá. Criar uma cópia virtual. Gente, vocês têm alguma dúvida? Como que tá tranquilo? Tá? Então vamos lá. Eu tenho essa imagem anterior e essa imagem nova que eu criei. Eu não vou tentar copiar a anterior, vou criar algo novo a partir do zero. Então vamos lá. Eu gosto de tirar sempre a saturação. Já muda a foto completamente. Diminuo um pouco a exposição. Né? Quero um pouquinho mais, temperatura um pouquinho mais amarela, né? Posso mexer nesse rosa? Não gosto muito. Vou deixar um pouquinho mais rosado só. Mas eu quero diminuir ainda mais a exposição, né? Eu costumo diminuir o contraste, mas é uma questão pessoal, né? Aqui eu já vou aumentar um pouquinho não quero esse preto tão preto. Geralmente eu desço aqui, deixo esse preto um pouquinho mais forte. Eu aumento um pouco as médias luzes e, dependendo, eu abaixo aqui. Tá vendo? Isso aqui, essas altas luzes, elas ficam muito ressaltadas, muito, elas saltam muito na foto. Eu prefiro que elas desçam um pouquinho mais. E aí, por exemplo, o que tem nessa imagem? Tem verde. Não vou mexer aonde? No verde. E eu quero deixar esse verde um pouco mais, uma matiz mais escura. Olha como que fica o contrário disso. É pouco, mas é muito, né? E eu quero tirar a saturação, eu não quero que esse verde fique estourado, eu quero que esse verde fique pouquinho. Quero que ele fique um verdinho. E eu quero também que esse laranja, olha a pele, né? Isso aqui é interessante para tratar a pessoa, né? Então aqui, se eu jogar a luminância para cá, ele vai ficar brilhando. Aqui ele já fica um pouco mais pro preto, né? Então eu vou deixar um pouquinho mais fechado. E vou deixar a pele dele um pouco ressaltando aqui. E aí eu vou lá nas altas luzes. Eu quero que seja mais amarelo.
Olha onde está mexendo, altas luzes, né? Está mexendo no que está muito claro aqui, né? Se eu jogo muito, fica muito. E aí eu quero pensar nessas sombras um pouco mais pro laranja. Ou um pouco mais para azul, né? A gente já tem uma cor mais fria aqui, né? Também. Deixar assim. E aí, se eu quiser uma coisa que eu acho interessante fazer também, é fazer essa vinheta, né? Então, aqui eu tenho mais claro, aqui eu tenho mais escuro, né? E aí eu posso diminuir, né? E aí, quem quiser criar grão, né? A gente tem essa parte de efeitos aqui que a gente pode criar um grão para a imagem também. E aí você aumenta o tamanho do espaçamento entre os grãos. Aqui a gente diminui o espaçamento entre os grãos, né? Eu não vou entrar aqui, porque eu não acho que tem necessidade. E aí, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu já aumentei a exposição, eu quero diminuir um pouco. Eu quero criar um foco de luz nele, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar ele rapidamente. As partes que estão com sombras, né? Eu quero pintar aqui só, na verdade. Porque ela não está aparecendo, né? Muito pouco. Muito pouco. E aí eu tenho uma nova imagem, né? Também. Uhum. Temos uma nova imagem aqui, né? E aí eu posso, por exemplo, colocar mais cinza, né? Se eu pego, por exemplo, essa imagem aqui, né? Pensando numa paleta de cor parecida, eu vou fazer mais rapidamente. Quero diminuir a exposição, quero dar foco na florzinha, né? Quero tirar um pouco do preto, tirar um pouco da sombra, aumentar um pouco as altas luzes, né? Vou vir aqui. O que que eu faço aqui? E vou aumentar aquela diquinha aqui, ó. Diminuir um pouquinho o pretinho. Foi. Ah, e o que que eu tenho principal? O que que a gente vê principalmente, né? Tem muito verde. Mas eu não quero esse verde assim. Já vou até tirar a saturação, ó. Mas eu quero deixar esse verde menos luz. Um pouquinho assim. E aí eu quero deixar esse vermelho tá um pouco esquisito, né? Tá realçando um pouco. Então eu quero tirar um pouquinho a saturação dele e do amarelo, mas eu quero aumentar a luminância dele. Vê se essa aqui não é a cor do casaco da menina do autocromo. Não é? Tá feito. E aqui eu vou aumentar um grãozinho se eu quiser. E a imagem tá feita. Aí eu posso colocar uma vinhetinha também, né? E aí, se eu quiser realçar, eu posso usar o pincel também aqui na salada e colocar um pouco de luz ali também, né? E aí, se eu quiser, por exemplo, já mudar, né? Olha isso aqui se torna muito uma luz de cinema, por exemplo, né? Tô criando um verde no braço dela, sabe? Uma cor que não existe muito, né? Tudo pode transformar no que vocês quiserem. Eu acho que essa é a grande coisa da fotografia e trabalhar com cor, que vocês podem transformar uma cena de dia numa cena noturna, por exemplo, né? Aqui, eu acho que eu vou pegar só mais duas, porque eu queria que vocês dessem uma olhada numa cena noturna. Eu não sei se vai ser exatamente essa. Essa aqui. Eu vou trabalhar com essa imagem aqui. Vou criar uma cópia. Olha a diferença. Já mudou totalmente. Essa é a imagem. Essa é a imagem. Vamos lá. Primeiro eu vou endireitar, né? Tá tratando cor, mas eu vou endireitar primeiro. Vou deixar ela um pouquinho mais reta. O que que a gente tem aqui? Uma imagem subexposta, né? Então, aumentei a exposição. Você fala, caraca, essa imagem aí, o que que vai dar, né? Eu vejo uma cena noturna, então eu vou colocar um pouquinho de azul, né? Já vou mudar.
o céu ali atrás. Aí vou vir aqui direto. Vou aumentar um pouco a claridade, porque é uma cena um pouco noturna, ajuda um pouco. Vou mexer nas altas luzes, né? Que é interessante, porque você chama atenção para as luzes dos painéis, né? Vou mexer aqui. Média luz, alta luz. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero que essa imagem fique... Vou aumentar o azul dela. Ó, dei um pouquinho mais de escuro no azul, mas eu quero um pouquinho mais claro. E quero mais saturado também. Mas eu quero que ela fique totalmente azul. Eu quero que essa imagem fique totalmente azul. Aonde que eu vou mexer? Né? Nas altas luzes ou na sombra? Na sombra, né? Porque só tem uma imagem praticamente sombra. Então, eu vou vir aqui na sombra azul. Né? E eu quero que essas luzes dos carros fiquem de outra cor. Amarela. Eu tenho uma cena de cinema aqui, né? Quase. Bem quase. Nessa foto não é... Aqui eu vou conseguir fazer isso bem, quer ver? Acho que aqui eu vou conseguir fazer isso melhor. Ó, vou fazer isso aqui nessa aqui. Vou aumentar um pouco a exposição. Eu vou só mexer nas luzes para vocês verem. Eu quero que essas altas luzes fiquem amarelas. E quero que as luzes fiquem azuis. Já tem uma outra imagem, né? Isso aqui, gente, eu não falei, mas eu estou dando um atalho. Porque o que a gente não fez? A gente não mexeu nisso aqui. Porque a gente mexeu na cor guia da curva de nível. Né? A gente mexeu na cor guia. A gente não mexeu na curva de cada cor, que é isso aqui. Que vai ser... É pensar a mesma coisa, né? Aqui eu tenho altas luzes. Eu quero altas luzes vermelha. Vermelha. Aqui eu tenho baixas luzes. Eu quero as baixas luzes vermelha. Para onde eu venho? Não. O que acontece aqui? Aqui eu venho para o vermelho. Se eu abaixar, eu venho para a cor complementar, que é a cor oposta, que é o verde. Né? Então, assim, esse aqui é o atalho, mas, na verdade, eu uso esse aqui, né? Porque aqui eu consigo ter muito mais definição do que eu quero, né? Aqui, eu vou pegar as médias, né? Então, não é isso que está estourado, mas é isso que está meio médio, assim, né? E aqui é a mesma coisa, né? Então, eu tenho esse canal que eu mexi do vermelho, mas eu quero mexer no canal do azul agora. O que eu vou fazer? Ah, não, mas eu quero mais azul, essas altas luzes. Tchum. E quero... Qual vai vir aqui? O laranja, né? O oposto do azul, meio laranja amarelado. Então, já mudei também para cá. E aí, eu posso continuar mexendo aqui se eu quiser, né? Aqui eu vou conseguir trabalhar um pouco mais com detalhes nas curvas das cores. Aqui eu vou ter um pouco mais diretamente altas e baixas. Eu não vou conseguir trabalhar os tons médios, né? Não vou conseguir juntar essas duas informações. E aí, já se cria uma outra imagem também, né? E aí, gente, eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que a possibilidade ela é imensa, ela é possível fazer diversas coisas, né? E eu acho que muito da fotografia ela vem de referências que a gente vai tendo e vai vendo, muito vem desse negativo, e por isso que eu trouxe ele, porque muito do que a gente trabalha em cor dentro da publicidade, do cinema, do design, vem da imagem que é criada no negativo, né, dos cromos, nos filmes, e eu acho que é um pouco isso. E aí, se vocês quiserem exportar, vocês clicam aqui na direita e exportar. O botão direito e exportar, né? E aí, só para finalizar, né, você pode exportar em TIFF, eu gosto de imprimir em TIFF, eu exporto em TIFF na maioria das vezes, né, 16 bits, que é um tempo maior. Aqui vocês podem dimensionar a largura, altura que vocês querem, né, resolução.
Aqui vocês podem falar se vocês querem para tela, para papel fosco, papel brilhante. E basicamente é isso. Eu não vou entrar exatamente nisso aqui agora, né? Mas aí vocês exportam e a foto tá pronta. E é isso. Fica alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu parar o compartilhamento.